E quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21. É o texto que quero meditar nessa noite com você. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mantenha a sua Bíblia aberta, você que me acompanha através da internet. Faça uso também da palavra de Deus, para que você possa ter um maior aproveitamento da palavra, do estudo, da pregação, e que você possa também acompanhar e conferir na Bíblia tudo que está sendo dito. Mateus 6, versículo 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos orar? Deus, mais uma vez, Deus, queremos humildemente clamar pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações, e dizer, Pai, que o Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio, para falar aos nossos corações, que cada homem e mulher, cada servo Teu que entrou aqui nesta noite, possa ser tocado pela Tua palavra e que ela venha florescer em nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos aqui já assistiram aquele programa que passa na TV a cabo, em algumas TVs a cabo, talvez você tenha este canal, eu não sei qual canal, mas eu gostava muito de assistir esse programa, um programa americano sobre pessoas que gostam de acumular coisas. O programa se chama Acumuladores ou algo parecido. Talvez você nunca tenha visto na TV a cabo, mas na internet também há fragmentos, episódios do programa que você possa já ter visto. Pessoas que acumulam tantas coisas dentro de suas casas, irmãos. E chega a ser espantoso ver como alguém pode chegar ao ponto de acumular tantas coisas que às vezes torna-se impossível, ou até dizer muito difícil, habitar dentro daquela casa, viver dentro daquela casa. Os quartos estão tomados de coisas por cima do sofá, não tem onde sentar. O banheiro está lotado, mal tem como tomar um banho dentro daquele banheiro. E para dormir também mal tem como dormir, porque a cama está lotada de coisas jogadas pelo chão, guarda-roupa. Eu não sei se você já viu, mas há pessoas que são verdadeiros acumuladores. A verdade, irmãos, é que nós vivemos em um mundo capitalista, que nos leva a sermos extremamente consumistas, que nos leva a crer que nós precisamos de tantas coisas para viver. E nós ali vamos comprando, consumindo vários pares de sapato, várias peças de roupa e tanta coisa que nós temos por costume de consumir. O mundo capitalista que vivemos nos faz cada vez consumir mais, e o pensamento que nós acabamos tendo é que vale mais ter do que ser. É isso que o capitalismo quer incutir em nossa mente, que nós precisamos ter, cada vez mais, ter e ter. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: onde está o teu tesouro? Este é o título desta mensagem: onde está o teu
tesouro. Olha, hoje nós encerramos a campanha de missões mundiais e naturalmente eu quero falar da importância de missões no reino de Deus, a importância de ofertar em missões, a importância de você investir em tesouros eternos. Tesouros eternos. O título desta mensagem é Onde está o teu tesouro? Que nós possamos refletir, onde está o nosso tesouro? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer a você que o primeiro ponto é um erro em investir naquilo que é passageiro. O primeiro ponto dessa mensagem é um erro investir naquilo que é passageiro. É o que eu quero lhe dizer em primeiro lugar. Olha o que diz o versículo 19 deste texto que lemos em Mateus capítulo 6. Aqui é Jesus quem está falando. Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. É um erro, irmãos, investir apenas naquilo que é passageiro. Olha, se você conversar com um investidor, aquelas pessoas que são empresárias riquíssimas e que investem em outras companhias, se você conversar com qualquer empresário que é investidor, que investe o seu dinheiro e o seu tempo, ele te dará conselhos para que você invista somente em empreendimentos sólidos e duráveis. O verdadeiro investidor, empresário, ele não investe se o empreendimento não for sólido e durável. Grandes investidores não investem naquilo que é sazonal, naquilo que só se vende por época, ou naquelas coisas que são de momento, coisas que são da moda, mas que logo sairão de moda e ele ficará no prejuízo. Há um outro programa que eu gosto muito de ver também, esse não está na TV a cabo, embora eu não seja adepto de assistir televisão, assisto muito pouco, mas assisto episódios pelo YouTube. É o programa chamado Shark Tank, não sei se vocês já viram. É um programa onde tem alguns investidores, chamados ali de tubarões, que investem em novos empreendimentos. Eu não sei quantos aqui já assistiram. Eu gosto de ver e eu percebo que eles, grandes empresários, não investem em nada que não perdure. Obviamente porque, irmãos, o melhor investimento é investir naquilo que perdura. Deixa eu lhe perguntar, você investiria seu tempo e seu dinheiro em algo que é sazonal, ou seja, algo que depende da época? Vou dar um exemplo. Certa vez chegou lá no programa um empreendedor que vendia, a sua proposta de empresa era trabalhar com um produto para o verão. Você acha que os investidores investiram sim ou não? Óbvio que não. Porque é sazonal. A primeira coisa que eles questionaram foi: e no inverno? E no outono? E na primavera? Como você vai pagar as contas? Isso só vende no verão. Principalmente dependendo da região do país onde se está instalado o empreendimento. Em outras épocas que não forem verão, não vai vender. Você investiria em algo sazonal, algo que só vai durar alguns anos. Há outras propostas que aparecem no programa que eles não investem porque dizem assim: olha, esse tipo de coisa eu não invisto, porque eu já sei como é, isso aí é coisa da moda. A moda agora é comprar esse tipo de produto, mas daqui a 5, 6 anos
isso não vai ser mais um bom negócio. Você investiria em algo que só vai durar 5, 2, 3, 4 anos? Se você conversar com qualquer investidor sério, ele vai dizer que o melhor investimento são em empreendimentos sólidos e duráveis. Você investiria em algo que vai durar apenas alguns anos ou preferia algo sólido que pode durar toda a vida? Irmãos, investir em coisas passageiras é um erro. E é isso que Jesus está dizendo no texto que nós lemos. Ele diz no versículo 19 que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, porque tudo tem um prazo de validade. Além disso, os tesouros terrenos também podem ser roubados. Você investiria em algo que hoje está em alta, mas amanhã pode estar em baixa? Você já percebeu que tudo nesta terra tem um prazo de validade? Tudo tem um prazo de validade. Tudo que se compra um dia não vai prestar mais. Nada é para sempre. Tudo tem um prazo de validade, irmãos. Por isso Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Olha, uma vez como exemplo eu quero citar aqui. Eu normalmente, como todo homem, acho que todo homem aqui é assim. Nós temos apenas 2 pares de sapato. Um preto e um marrom, pronto. Geralmente é assim, né? Mulher tem mais. Mas a gente tem 2. E quando eu tenho um par de sapato preto e um marrom e ganho outro preto, o que é que eu faço? Naturalmente dou o preto anterior, né? Dou um e fico com o outro, né? Porque eu não vou usar 2. Mas certa vez eu já tinha um par de sapato marrom e um preto, mas passei em frente a uma loja e estava uma promoção de sapato. E pela primeira vez, que geralmente eu nunca faço isso, mas pela primeira vez eu comprei o sapato porque estava em promoção, já tendo outro, né? Porque geralmente homem nunca faz isso, né? Se eu já tenho um, para que eu vou comprar outro? E nessa vez eu comprei um segundo par de sapato marrom. E pela primeira vez também não dei o primeiro. Fiquei com um na gaveta e fiquei usando o segundo. O que você acha que aconteceu com o que estava na gaveta? Estragou todinho na gaveta. Passou ali uns 6 meses na gaveta. Quando eu fui tirar, estava todo resseco, a quintura rachou o sapato todo. Sabe por quê, irmãos? Porque são tesouros onde a traça e o ferrugem destrói. Em outra oportunidade eu ganhei um presente da minha esposa. O perfume mais caro da Boticário. Um kit. Vinha perfume, desodorante e outra coisa lá, não sei. Enfim, outra coisa. E do jeito que chegou ali na caixinha, eu coloquei num guarda-roupa. E ainda estava usando outros perfumes e aquele ficou guardado. Porque geralmente mulher, eu acho que mulher usa 5 perfumes ao mesmo tempo, né? Eu sou daqueles que eu uso um, quando acaba um, uso 2. Mas enfim, ficou guardado lá. O que você acha que aconteceu? Certa vez, lá em Roraima, acontecia isso. Ladrões entraram por cima da casa, destelharam a casa e levaram o perfume na caixa. Bonitinho ainda. Perfume mais caro do Boticário. Na caixa ainda. O kit. Não usei nem uma gota. Sabe por quê, irmãos? Porque isto são tesouros que ladrões furtam e roubam. É por isso que Jesus diz, não acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem destrói e onde ladrões arrombam e furtam. Olha, investir apenas naquilo que é passageiro é um erro.
Tudo nesta terra tem prazo de validade. Jesus nos orienta que não devemos investir tudo que temos em coisas terrenas. E eu pergunto para você mais uma vez, onde está o teu tesouro? Conta-se uma história que um pobre e um rico morreram e foram levados ao céu. Ambos eram crentes. Um mais pobre e um mais abastado. E ao chegar no céu foram recebidos ali por um anjo, por alguém. E o anjo os levou até a sua casa, onde eles ali iriam morar. E primeiro deixou o pobre em sua casa. Quando deixou o pobre chegou numa casa bonita, grande. E lá ficou. Dali o anjo foi levar o rico. O rico pensou, olha, se o pobre ficou numa casa bonita daquela, boa daquela, a minha vai ser muito melhor, eu sou rico. Eu sou riquíssimo. E aí, a história conta que ele ia passando pelas mansões e dizia, é essa a minha casa? O anjo dizia, não, essa não. Mas na frente tinha outra mansão, ele dizia, é essa a minha casa? Ele disse, não, essa não. Até chegar ao final de uma rua e se deparar com um pequeno casebre, uma pequena choupana, e na placa daquela casa estava o nome do rico. E o rico passa a questionar a Deus e diz assim, olha, como é que aquele pobre teve uma casa boa e eu fico neste casebre? E Deus responde que ele investiu muito pouco. E o que ele mandava só deu para construir aquilo. É apenas uma história, irmãos. Mas Jesus nos orienta a não investir tudo que temos apenas em coisas que não são duráveis. É um erro investir naquilo que é passageiro. Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. É claro, irmãos, que no texto aqui que lemos, Jesus não está falando apenas de dinheiro. Talvez alguém esteja dizendo, lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Eu não estou falando de dinheiro. Mas de tudo que você investe na vida, o que você investe do seu tempo? O que você investe como prioridade na sua vida? E também o que você investe com o seu dinheiro? Jesus está aqui não falando só de dinheiro, mas de tudo que você investe, do seu tempo, da sua dedicação. Eu quero que você pare agora um pouco e pense. O que você vai levar deste mundo? O que você vai levar daqui? Quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai querer saber se você era pobre ou rico. Não vai importar se você tinha várias casas ou vivia de aluguel. Quando você chegar diante do Senhor, não vai importar o seu grau de instrução. Se você é doutor ou se você é analfabeto. Quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai querer saber qual a marca do seu carro. Ele não vai perguntar qual a marca da sua roupa que você veste ou dos tênis que você usa. Ele não vai querer saber o emprego que você tinha. Nada disso importa, irmãos. Tudo isso é terreno e passageiro. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer um trabalho num asilo. Aqui em Recife, a denominação batista tem um asilo chamado Lar Batista para Anciãos. Fica ali na Várzea. E eu estive lá durante um ano e meio, fazendo estágio lá enquanto estava no seminário. E você chega no Lar Batista para Ancião, tem vários idosos, né? Casa de apoio aos idosos.
Ali geralmente não são idosos que foram abandonados por sua família, mas são idosos que não têm quem cuide deles. Às vezes realmente não tem filhos, não, já é viúvo. Irmãos, se você entrar no Lar Batista para Anciãos, não há distinção. Lá tem um idoso que era advogado e um que é pedreiro. Lá tem um doutor cardiologista e um que é carteiro. Não há distinção. Estão todos no mesmo lugar, na mesma condição. É assim também no reino de Deus. Quando chegarmos lá, não vai haver diferença nenhuma entre eu que sou pastor e você que é agricultor. Na realidade lá, eu nem vou fazer mais nada, porque pregar eu só posso pregar aqui. Depois que nós estivermos com Jesus, a minha função já não existe mais. Não há distinção. Se essas coisas, irmãos, não vão importar na hora em que estivermos diante do Senhor, por que nós investimos tanto tempo nessas coisas? Investimos tanto tempo em algo que no final das contas nem vai importar. Não há distinção destas coisas no céu. Nada disso nós levaremos. O que você vai levar deste mundo? Pense um pouco. Você já viu alguém levar alguma coisa no enterro junto? O que você vai levar deste mundo? Sabe qual é a única coisa que vai importar no céu? Quando você estiver diante do Senhor? É se você investiu em coisas eternas. Jesus diz, olha, onde estiver o teu tesouro, versículo 21, ali estará o teu coração. Para muitos irmãos, o seu tesouro está no trabalho. Investe todo o tempo, toda a dedicação, toda uma vida no trabalho. Para outros, o seu tesouro está nos estudos. Já estão na 5ª graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e etc, etc, etc. É tanto tempo, irmãos, investido nisso. Você não faz ideia de quanto tempo se investe com estudos. Eu posso falar disso porque minha esposa já está no doutorado e eu sei o quanto de tempo ela investiu para chegar onde ela está. Muitos investem nos bens, comprando, mantendo, reformando, alugando, comprando mais para ter mais, para alugar mais, para receber mais, para comprar mais, para ter mais. Outros investem, o seu tesouro está nos filhos. Quem nunca viu aqui, naquela série que nós gostamos muito, que somos brasileiros, o Chaves, uma mãe dizendo, tesouro, tesouro. Uma mãe que o seu tesouro é seu filho. Irmãos, onde está o teu tesouro? Onde você tem investido o seu tempo, sua dedicação, suas finanças, seus bens? Investir apenas naquilo que é passageiro é um erro. Nada disso vai importar quando nós chegarmos diante do Senhor. E o segundo ponto, irmãos, além de ser um erro investir apenas naquilo que é passageiro, o segundo ponto é invista no que é eterno. Devemos investir no que é eterno, no que é duradouro. Olha, qualquer investidor, qualquer empresário, qualquer pessoa que quer investir, se ela for lhe dar um conselho, ela vai dizer, olha, invista em coisas que vão durar a vida toda. Coisas que não oscilam, que não são sazonal, que não vão perder o valor, que vão só valorizar.
que a probabilidade de dar errado é mínima, invista no que é duradouro. Se investir no que é duradouro já é uma ótima pedida, imagine investir em algo que é eterno, que ultrapassa o limite dessa vida e alcança a eternidade. Qualquer investidor adoraria investir em algo eterno. Algum empreendimento que trouxesse lucros eternamente. Já pensou? Eu vou botar R$1.000 nessa empresa aqui e por toda a eternidade vai me dar lucro. Invista em algo eterno. Sabe o que é eterno? Investir em algo eterno é você investir o seu tempo para estar com o Senhor. O que você investe para estar com Deus, para fortalecer sua intimidade com Deus, fortalecer sua comunhão com Deus, é eterno. Quando chegar diante do Senhor, você só vai continuar essa comunhão. É o encontro de dois amigos que vai dizer: opa, agora você está aqui, rapaz, quanto tempo, que bom, agora estamos frente a frente. Investir tempo para estar com o Senhor é eterno. Olha o que diz Mateus no capítulo 7, versículo 22 e 23. Aqui o texto diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha, perceba que aqui neste texto é Jesus quem está falando. Perceba que neste texto Jesus começa dizendo no versículo 22 que muitos lhe dirão. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que é muita gente. Muitos quer dizer quase todos. Ou pelo menos quer dizer a maioria. Muitos quer dizer mais da metade, mais de 50%. Porque se fosse menos de 50% não era muitos, era poucos. Muitos, quase todos. Muitos me dirão. Perceba outra coisa, que o texto aqui fala: muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos milagres. Sabe o que isso quer dizer? É que esses muitos são muitos que estão na igreja. Porque profetizar é pregar, é anunciar a palavra. Muitos dirão: eu preguei, eu pregava todo domingo. Eu pregava, eu evangelizava, eu fazia milagre, eu curava em teu nome, expulsava demônio. Muitos aqui, irmãos, é muitos dos crentes, muitos dos que estão na igreja. E a resposta de Jesus é: afastem de mim, nunca os conheci. Por quê? Porque, irmãos, muitos estão na igreja, pregam, profetizam, faz milagre, fala em língua, cura, ministra louvor, canta, dirige, ora, intercede, visita, participa da ceia, se batiza e etc. Discipula, participa da EBD. E por que no final disso muitos, Jesus dirá muitos, nunca os conheci? É pesado. Nunca os conheci. É porque muitos que estão na igreja não investem em coisas eternas, mas apenas em coisas terrenas. Ativismo religioso não é investir em coisas eternas. Ativismo religioso também é terreno. Investir em coisas eternas é investir em estar com o Senhor, no seu momento de devocional, também na igreja, quando você cultua, quando você adora, quando você participa.
Olha, irmãos, quando eu chegar diante de Deus, eu sei que Ele vai me conhecer. E eu não estou dizendo isso com presunção. É porque Ele já me conhece. É porque eu já o conheço. É porque todos os dias a gente se encontra. E por isso eu tenho certeza que chegando lá Ele vai dizer: opa, eu lhe conheço. Mas se você não se encontra com Jesus em momento nenhum, se você nunca se encontrou com Ele e nunca se encontrar, como Ele irá lhe reconhecer? Investir em tempo para estar com o Senhor é um investimento eterno. Invista também na leitura da palavra e na oração. Muitos irmãos investem seu tempo em lazer e deixam de estar com o Senhor. Você já percebeu quanto tempo a gente investe em lazer? Satanás cada vez cria mais oportunidades de entretenimento. Porque as oportunidades de entretenimento tiram você do foco. E você gasta um tempo no entretenimento que você não faz ideia. Você começa a assistir uma série na Netflix, vai o dia todo e você nem percebe. Você começa a assistir uma novela, uma televisão, um filme, o que for, entretenimento. Se você começar no celular, puxando ali a aba do Facebook, vai vendo um, vai vendo outro, e outro, e outro, e outro, e não para mais. Muitos investem o tempo em lazer e deixam de estar com o Senhor. Muitos trocam a oportunidade de estar com o Senhor, de vir à igreja, de congregar, para estar em outro lugar. Há 6 dias para você estar em todos os lugares que você quiser, e um para você vir à igreja. Aí no dia de vir à igreja, você vai para a praia. Invista em coisas eternas. Invista na leitura da palavra, na oração. É por isso que muitos não entrarão no reino dos céus, pois estavam preocupados e focados em estar em outro lugar. Por último, irmãos, invista em missões. Investir em missões é investir no reino de Deus. Olha o que diz Mateus no capítulo 25, versículo de 31 a 46. Mateus 25, versículo 31 a 46. Acompanhe a leitura do texto. Diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer.
Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, quando você investe em missões, quando você faz algo pelos pequeninos, pelo aquele que tem fome, pelo aquele que tem sede, por aquele que tem frio e não tem do que se vestir, pelo aquele que está preso, quando você investe em missões, como nós vimos aqui, o Pepe da Venezuela, uma farinha nutritiva. Provavelmente muitos aqui acabarão e vão comer uma pizza, ou a cantina que vai ter aqui, você vai abençoar a igreja. Aquelas crianças se sustentam com uma farinha nutritiva, talvez com R$2 que você dá aqui hoje, alimenta uma criança. Quando você investe em missões, você está investindo no que é eterno. Jesus vai dizer: olha, eu tive fome e você me deu de comer. Vinde, benditos do meu Pai, possuam o reino. É um investimento eterno, duradouro. Esse vale a pena investir porque dá retorno. Invista na obra do Senhor, invista no ID. A palavra de Deus precisa ser pregada e a obra precisa de recursos, para que nós não cheguemos diante do Senhor de mãos vazias e acabemos por descobrir que investimos tudo o que tínhamos em coisas que não importavam. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Eu já estou chegando ao final. Lucas 12, 16 a 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outro maior. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Veja a história: um homem era riquíssimo, sua terra produziu em abundância, tanto que ele não tinha onde guardar. Ao invés de repartir com quem não tinha, ele derruba os celeiros que tem, constrói maiores para guardar, para poder dizer: ah, eu sou riquíssimo, eu tenho muito, posso parar de trabalhar que agora eu tenho muito. E Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, você morrerá hoje. Loucura, você vai morrer hoje. E como você vai levar tudo isso? A quem você deixará, diz o texto, toda essa riqueza? Assim acontece com aquele que acumula tesouros, mas não é rico para com Deus. Irmãos, lembre-se, investir apenas naquilo que é passageiro é um erro. Eu não sei se você tem investido demasiadamente no trabalho, no lazer.
em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, porque o Senhor deve ser prioridade. Investir naquilo que é passageiro é um erro. Invista no que é eterno. Você chegará diante do Senhor com mãos vazias. Eu quero terminar com um pequeno vídeo que você vai ver nesta noite. Depois nós cantaremos com o Ministério de Louvor e faremos uma oração. Este pequeno vídeo é um fragmento de um filme bastante conhecido, talvez você já tenha visto, A Lista de Schindler. No final deste filme, este homem que na Segunda Guerra Mundial, um filme que baseado em fatos reais, esse homem que na Segunda Guerra Mundial salvou mais de 1000 judeus. Ele era um homem muito rico e ele comprava os judeus para a sua fábrica, trocava a sua riqueza por vidas e ele salva mais de 1000 judeus. Está no ponto? Assista esse pequeno vídeo. Uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos podia. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Porque eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. Irmãos, esse homem salvou 1.100 pessoas. No final da sua vida ele chora, porque ele poderia ter salvado mais. Um carro valia mais 10. Um anel de ouro valia mais 2 pessoas. Irmãos, se nossa oferta de missões salvar uma pessoa, aí sim terá valido a pena. Invista em coisas que são eternas.